Boa tarde a todos. Agradeço o convite por estar aqui. Realmente é uma honra, é uma oportunidade, porque dificilmente nos fóruns de câncer nacionais o câncer pediátrico é lembrado. E por que ele não é lembrado? Imagina se o câncer é um tema sensível. Você consegue imaginar um câncer numa criança com anos de vidas a serem perdidas, né? Há uma família que recebeu um diagnóstico de uma doença possivelmente fatal no seu filho, é contra a natureza, porque nós aceitamos talvez perder pai, né? É a história natural da vida. Mas aceitar a possibilidade de perda do seu filho, que é o seu futuro, é muito mais chocante. E o câncer na criança, a gente sabe que tem uma biologia muito distinta do câncer do adulto. Ele é um câncer mais agressivo, ele é um câncer de crescimento muito rápido, e ele é sistêmico, quase nunca ele está localizado. E tem um fator agravante. Nós não temos nenhuma medida de prevenção. Então, onde que nós temos que focar? Nós temos que focar na nossa capacidade como pediatras de considerar que o diagnóstico diferencial de um câncer é possível diante de um quadro de uma criança que não tem uma evolução favorável de uma doença comum de infância. O câncer, hoje, exatamente nos lugares onde se conseguiu controlar as doenças preveníveis, com vacina, com tudo isso que a doutora Inês nos falou, que o SUS tem feito, ela vem nas estatísticas como a primeira causa de morte por doença na pediatria. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E também por outro aspecto diferente. É que este câncer aparentemente bastante agressivo, paradoxalmente, ele apresenta uma melhor resposta à quimioterapia e, portanto, uma maior chance de cura. Então, se nós temos uma possibilidade de cura, e é isso que os serviços internacionais foram nos mostrando desde a década de 80, nós temos a responsabilidade de trazer para o nosso país esta metodologia de tratamento. E aí, eu tenho que enfocar um outro tipo de visão para esse tratamento. Nós entendemos também que a experiência internacional mostrava que, como conseguir chance de cura, 70% de chance de cura para um câncer tão agressivo, de fato, foi isso que foi conseguido nas últimas décadas, né? O nosso câncer mais comum é a leucemia linfóide aguda. E essa alcança níveis de 80% hoje de possibilidade de real cura. Mas como que foi conseguido isso? Com altas doses de quimioterapia, em modelos de tratamento estipulado em dose e em tempo. São protocolos estudos clínicos bem fundamentados, estudos clínicos multi-institucionais. Porque se o nosso volume de pacientes é pequeno, nós temos que trabalhar de forma uniforme, com o mesmo tipo de tratamento, para chegarmos a conclusões e melhorarmos a cada estudo. Esses são conhecidos como nosso modelo de tratamento. São protocolos multi-institucionais
padronizados de quimioterapia intensiva para cada tipo de tumor. Só que não para aí. Nosso principal problema não é só fazer a quimioterapia. Nossos medicamentos, na verdade, não tivemos grandes ingressos de drogas novas, de drogas caras. São medicamentos antimetabólicos, descobertos lá na década de 40 e de 50, que agora são usados em altas doses. E o que é que isso significa? Significa que eu tenho que fazer esse tratamento, mas eu também tenho que ter tratamento de suporte para as complicações da quimioterapia. Vocês sabem que a quimioterapia destrói a célula cancerosa, mas também ela interfere no desenvolvimento das células normais. Então, as complicações são muitas e a principal causa de morte são infecções e sangramentos, hemorragias. Então, significa que para tratar crianças com câncer, eu não posso fazer de forma isolada, eu não posso fazer de forma fragmentada. Diferentemente do adulto, esse modelo mais de descentralização, o nosso modelo pediátrico é de centralizar em centros de referência especializados, com equipe multidisciplinar. E nós temos que garantir a integralidade da assistência. O nosso cuidado não começa quando chega uma criança do nosso serviço com um laudo ou uma biópsia de câncer. O nosso cuidado inicia na captação do doente na rede. Eu tenho que capacitar meus pediatras para terem capacidade de pensar que aquilo pode ser um câncer e imediatamente encaminhar ao centro de referência. Os nossos centros de referência têm que ter a responsabilidade também de diagnosticar até os casos suspeitos. Eu não tenho tempo para que esta criança fique perambulando em um serviço ou outro atrás de fazer uma ressonância de crânio para ver se tem um tumor cerebral. Então, nós já temos uma linha do cuidado onde nós começamos com o diagnóstico precoce. Medidas de prevenção nós não temos, mas eu tenho que diagnosticar precocemente, a criança está em bom estado. Eu tenho que ter um diagnóstico preciso. Como o doutor Inês falou, os meios diagnósticos vão evoluindo a cada momento. E eu tenho que ter meios de diagnosticar os subtipos diferentes de cada um desses tumores. O tumor pediátrico, eu realmente preciso desses exames. E nós lutamos juntas, em 98, acho que mais ou menos, quando a Fundação Banco do Brasil despertou para fazer um trabalho junto com serviços públicos para uma ação em câncer pediátrico. E quando eles nos procuraram, eu falei, o que mais o Brasil precisa naquele momento é diagnóstico, né? Então, hoje nós trabalhamos, nesta época, foi na época das portarias, né? Nós começamos, então, os serviços que entendiam que tinham que ser formados com equipe multidisciplinar, cuidar da integralidade da assistência. Então, se aquela criança tomou quimioterapia e se ela não precisa ficar internada, mas se ela faz uma febre, imediatamente ela tem que chegar no seu porto seguro, porque ela tem que receber um protocolo de neutropenia febril. Eles ficam zerados de granulócitos, e eu tenho que imediatamente iniciar antibióticos para ele, venoso. Então, ela não pode ficar perambulando 1 hora, 2 horas, 3 horas, até ele chegar em algum lugar, eu perco a criança. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido de interdisciplinaridade, de integralidade da assistência, até a gente chegar do outro lado, atingir a cura. Mas não para aí. Eu tenho que acompanhar essas crianças por mais 5, 10 anos. Nos primeiros 5 anos, os riscos das recidivas. E depois, as complicações tardias da própria quimioterapia. Até entregar de volta à sociedade
um adulto o mais saudável possível. Então, é essa a luta da oncologia pediátrica, e nós tivemos, nesses anos, algumas instituições parceiras. Essa foi um projeto muito bonito, chamava-se Projeto ou Programa Criança e Vida, e que se criou centros de diagnóstico, 8 centros de diagnóstico em todo o país. E também nós tivemos um apoio muito importante. Nós tivemos apoio das próprias famílias, que criaram casas de apoio. Porque, diferente também do câncer de adulto, eu não posso ter centro de oncologia pediátrica em todas as regiões, em todos os municípios. Não é possível. As equipes são muito especializadas. O grupo de profissionais que cuidam corretamente de cada um desses tumores, você vai ter em poucos centros no Brasil. Então, nós temos também que aprender a trabalhar em rede, né? Fazermos nosso network de qual é o melhor lugar para tratar um retinoblastoma no Brasil, SUS, determinar e fazer que essa criança chegue rapidamente para diagnóstico e tratamento adequado naquele lugar, né? Então, isso nós contamos com o apoio dos grupos de apoio à criança com câncer, que hoje nós temos a parceria do próprio usuário do sistema, né, as famílias, apoiando o serviço SUS. Esse é o desenho. Nós entendemos que é muito difícil a oncologia pediátrica existir de forma isolada. Nós entendemos que ela não é lucrativa economicamente e que, portanto, é dever do Estado, sim, prover esses centros especializados e fazer o tratamento de forma adequada. Um dos maiores problemas que nós sofremos agora, chegando já começamos todos esses problemas em 2013, que é o desabastecimento dos remédios usados nos nossos protocolos. Então, subitamente, nós médicos somos avisados que em 6 meses o remédio de um único fornecedor no Brasil, né, vai descontinuar aquele fornecimento. Então, isso, toda a sociedade de oncologia pediátrica tem clamado a todas as instâncias para enxergarem esta dificuldade, porque isso, sem dúvida, também tem impactado nos nossos bons resultados. Era isso que eu tinha a recordar para vocês sobre o câncer. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos falando sobre o tema num Fórum Nacional de Câncer. Muito obrigada.